E aí, tudo bem? Sextou, gente! E essa é uma das sextas-feiras mais gostosas do ano, porque a criançada já tá de férias e as festas de fim de ano batendo na porta. E muita gente aproveita esse momento para viajar, já para curtir as férias, ou mesmo visitar os parentes, né? Curtir as festas de fim de ano junto com a família. E aí a gente já começa a ver nos jornais várias reportagens de aeroportos super cheios, voos atrasados, voos cancelados. E você sabe o que fazer quando isso acontece? Então, é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a ANAC já resolveu isso pra gente. A gente não tem que ficar discutindo, a gente só precisa conhecer os nossos direitos. E a resolução que tratou isso é aquela 400 de 2016, que trata sobre os direitos dos passageiros, né? Então, em caso de voo atrasado, a gente tem três situações bem distintas, desculpa. A primeira dela é o seguinte, com voo atrasos a partir de 1 hora, a companhia aérea já é obrigada a oferecer meios de comunicação para o passageiro, seja telefone ou internet. Eu sei que hoje em dia isso parece meio estranho, tendo em vista que todos os aeroportos, né, os grandes aeroportos, possuem Wi-Fi e a gente tem o nosso pacote de dados no telefone, mas existem aeroportos menores, então a resolução da ANAC ela atinge todo o tamanho de aeroporto. Então, se você estiver no aeroporto pequeno, onde não tem Wi-Fi disponível, você pode solicitar isso à companhia aérea. Com mais de 2 horas de atraso, além dos meios de comunicação, a companhia aérea também ela é obrigada a te fornecer um voucher de alimentação. Essa alimentação pode ser um lanche ou uma refeição, tá bom? E a partir de 4 horas, né, com mais de 4 horas de atraso, além do meio de comunicação e além da alimentação, a empresa também é obrigada a te oferecer acomodação ou hospedagem e, além disso, o transfer, né, o transporte do aeroporto até o hotel ou do hotel até o aeroporto, ou não, né, ida e volta do aeroporto até o hotel, tá bom? E aí, além disso, a partir de 4 horas, além da acomodação, o passageiro, isso no caso de atraso, tá, gente? O passageiro ele pode pedir o reembolso integral da passagem, né? Inclusive da tarifa de embarque. Ele pode pedir a remarcação em outra data e horário escolhida por ele, pelo passageiro. Ele pode pedir o embarque no próximo voo da companhia aérea. Nesse caso, no embarque do próximo voo, a empresa ela tem que manter aquela ajuda material que eu falei lá no início, né? Comunicação e a alimentação no aeroporto, porque o passageiro ele vai permanecer no aeroporto esperando o próximo voo da companhia aérea. Se o voo se esse atraso acontecer num voo de escala ou de conexão, presta atenção que é uma diferença sutil. O passageiro, ele pode pedir também o reembolso integral da passagem e retorno ao seu aeroporto de origem. E aí o que acontece? É como se essa viagem dele não fosse acontecer. Ele volta, então, por exemplo, eu moro em Vitória, eu não tenho voos internacionais daqui. Então, vamos supor que eu vou para Buenos Aires, né? Eu tenho que fazer uma escala ou uma conexão em São Paulo ou Rio de Janeiro. E aí, se o atraso acontece em São Paulo ou em Rio de Janeiro, eu posso pedir o reembolso integral dessa passagem e a empresa me trazer de volta para Vitória sem custo nenhum. Ou então, eu posso permanecer lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro e pedir o reembolso do trecho seguinte, né? Do trecho de São Paulo até Buenos Aires, por exemplo. É a segunda opção, pedir o reembolso integral do trecho não viajado. A empresa ainda posso pedir para a empresa me alocar no próximo voo da companhia ou de uma outra companhia para o meu destino, ou ainda concluir a viagem por outro meio de transporte, ônibus, táxi, qualquer, né? Para Buenos Aires fica meio inviável. Normalmente a gente opta sempre pelo voo seguinte, né? E ainda a remarcação para uma outra data e hora que me atenda, e aí com isso eu permaneço no local ali da escala. Então, por exemplo, eu posso pedir a remarcação para dali a 1 semana e ficar 1 semana em São Paulo ou no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Aí o ônus passa a ser do passageiro, né? Sobre essa acomodação ali naquele local. No caso do voo cancelado, bom, o voo cancelado, ele vai, né, foi cancelado se ele é cancelado lá na origem,
O passageiro pode escolher o reembolso integral dessa passagem, inclusive taxa de embarque. Ela pode escolher a remarcação para uma outra data e hora, né, que ele seja interessante para ele. E se o cancelamento, né, do trecho acontecer no aeroporto de conexão, a mesma coisa do atraso. Ele pode pedir o cancelamento total da viagem, ser devolvido ao aeroporto de origem. Ele pode remarcar esse voo para uma data e hora que interessante para ele, ou ele pode embarcar no próximo voo. E aí, embarcando no próximo voo, como ele fica dentro do aeroporto, ele tem direito ao auxílio material também, comunicação e o voucher de alimentação, tá bom? Ou ainda concluir a viagem por outro meio. E no caso, então assim, caso de voo atrasado ou de voo cancelado, a gente tem basicamente as seguintes opções: cancelamento, né, reembolso integral da passagem com o retorno da pessoa ao destino, né, a sua origem, como se aquela viagem não fosse mais ser executada, não fosse existir. A gente pode ainda pedir para ir no próximo voo da companhia aérea, mantendo o auxílio, né, material ali, a comunicação e a alimentação, ou ainda a gente pode remarcar essa passagem para uma data e hora que nos atenda, tá bom? Então, no caso de cancelamento, a gente ainda tem aquelas alterações programadas, né? Pode acontecer da empresa alterar o voo por algum motivo, né? O reagrupamento ali, né, dos voos que eles chamam, e aí a empresa é obrigada a te avisar com 72 horas de antecedência. Se essa alteração de horário for superior a 30 minutos para os voos nacionais e for superior a 1 hora nos voos internacionais, aí você pode solicitar o reembolso integral da passagem e aí não fazer essa viagem, ou solicitar a reacomodação em outra data e hora que te atenda, tá bom? Em outro voo com data e horário que te atenda. É só ligar lá para o call center que a empresa já entende isso e te permite fazer essa alteração sem custo nenhum, porque houve ali um remanejamento das aeronaves, isso é muito comum nesse período de ano. Então, gente, o mais importante disso tudo é, primeiro, você conhecer os seus direitos e principalmente manter a calma. Eu sei que o aeroporto está cheio, às vezes a gente está viajando com criança, ou está viajando depois do expediente, a gente está cansado, está doido pelas nossas merecidas férias, mas eu nunca vi ninguém ganhar no grito, ninguém ter os seus direitos respeitados no grito. Então, assim, mantenha a calma, mantenha a serenidade, conheça os seus direitos e exija os seus direitos, mas não precisa ser grosseiro, porque quando a gente aumenta o tom de voz, a pessoa do outro lado não escuta. Passa a não escutar a gente. Então mantenha-se calmo, mantenha-se tranquilo e entenda que se você tiver um voo, um atraso maior com mais de 1 hora de atraso, você tem direito apenas a um meio de comunicação. Se esse atraso for superior a 2 horas, a empresa é obrigada a te dar um voucher alimentação. E se ele for superior a 4 horas, a empresa é obrigada a te dar a acomodação e o transporte lá do aeroporto até o seu hotel. No caso de cancelamentos, você pode pedir reembolso integral da passagem, com a taxa de embarque, inclusive. Você pode ser reacomodado em um outro voo e aí mantém, né, no mesmo dia, outro voo da companhia ou de outra companhia no mesmo dia, e aí mantém a assistência, né, material, que a gente chama, que é os meios de comunicação e a alimentação. E você pode ainda escolher uma outra data e hora para viajar. Se você estiver em conexão e optar por essa terceira opção, você vai ficar no seu ponto de conexão, né? É como eu falei, se eu estiver indo de Vitória para Buenos Aires, eu paro em São Paulo, e se eu optar por viajar dali a 2, 3 dias, eu fico em São Paulo. A empresa não tem a obrigação nem de pagar minha diária, nem de me devolver para Vitória. Se ela me devolve para Vitória, é como se essa viagem fosse cancelada, a empresa deixa de ter qualquer obrigação comigo, tá bom? Então, olha, boa viagem para quem está indo viajar. E se você está indo viajar de carro, por favor, cuidado, faça ultrapassagem nos pontos seguros, não corra riscos desnecessários. A gente está vivendo um momento agora, no final de ano, que é muito especial, que são as festas de finais de ano, são as férias, a gente espera o ano inteiro por essas férias, e nenhuma ultrapassagem vale a sua vida.
tá bom? E se você estiver viajando de avião, nenhum estresse vale a pena estragar suas férias por conta disso, ok? A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Eu vou deixar aqui no final do vídeo um resuminho sobre os seus principais direitos em caso de atraso e cancelamento de voo, e aí você para o vídeo e dá um print. E também vou publicar lá no feed, deixa um legalzinho lá, tá bom? Até mais, gente!